temos dito aqui no Jornal do Piauí muita coisa a respeito da necessidade de recursos. As prefeituras precisam de dinheiro, o governo precisa de dinheiro, mas para que isso aconteça, para que o dinheiro chegue em você que está em casa assistindo, através da sua rua, do seu bairro, do saneamento básico, da água encanada, é preciso que as prefeituras digam que precisam do dinheiro e como vão gastar esse dinheiro. E depois que prestem conta do dinheiro aplicado. Existem muitos projetos, inclusive federais, que ajudam as prefeituras aí na sua cidade a garantir o bom funcionamento de todos os serviços. Mas para que eles aconteçam, é preciso que a prefeitura diga como quer gastar e explique como gastou depois de fazer a utilização desses recursos. E tudo isso para proteger nós todos os contribuintes. Mas isso vai ser tema do Congresso das Cidades, um dos temas do Congresso das Cidades, que acontece entre os dias 13 e 15 de março. E que vai reunir prefeitos e assessores. Nós estamos hoje aqui com o superintendente da Codevasf, que vai conversar com a gente um pouco mais a respeito deste assunto. O superintendente Fábio Miranda vai explicar para a gente como é que isso funciona, de que maneira as prefeituras podem garantir esses recursos. Superintendente, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde. Bem, é extremamente importante que os municípios eles compreendam a funcionalidade dos convênios que se estabelecem, principalmente com a nossa entidade, a Codevasf, na realização dessas mais diversas obras, como você citou. A Codevasf, vale lembrar que ela foi criada, uma companhia criada para desenvolver os vales do Rio São Francisco e do Parnaíba, do Rio Parnaíba. Mas como é que municípios se inserem nesse universo de contemplados? São municípios que estão à beira do rio ou não tem relação geográfica direta com isso? É preciso ter que tipo de perfil o município que é atendido pela Codevasf? Bem, a nossa superintendência, a 7ª superintendência, ela trabalha com a ideia geográfica de vale. Então, nós operamos no Vale do Parnaíba. A Codevasf como um todo, ela opera no Vale do São Francisco, Parnaíba, Itapecuru e Mearim, atingindo o estado do Maranhão. A princípio ela foi criada para ser do Vale do São Francisco e foi abrangindo novos rios, novos vales. Exatamente. Dentro dessa perspectiva, praticamente todos os municípios do nosso estado do Piauí, mais 19 municípios do estado do Ceará, ficam sob a órbita de atuação da 7ª superintendência. Apenas Cajueiro da Praia, dentro desse conceito de bacia hidrográfica, não é atendido pela Codevasf. Mas quando você fala em ser atendido, significa o quê? Vocês dispõem recursos mediante a apresentação de algum projeto dessas prefeituras? Como é que se tem acesso aos benefícios que a Codevasf pode oferecer? Bem, a Codevasf ela atua basicamente através dos programas do âmbito federal, PAC, principalmente na questão relacionada ao esgotamento sanitário, ao reforço de arranjos produtivos, né? BSM, o Brasil Sem Miséria, além de outros programas federais, como também na implementação das emendas parlamentares, né? Então, a 7ª superintendência ela tem essa característica. Para você ter uma ideia, Joelson, de todos os convênios que a Codevasf, nas suas 8 superintendências, possui, 75% desses convênios, que são principalmente celebrados com os municípios, ficam na órbita da 7ª superintendência. Isso representa 75% de todos os convênios da Codevasf. Então, a 7ª superintendência fica onde? Fica aqui? A 7ª superintendência... Sede em Teresina. Isso, sede em Teresina. E o que é que isso significa dizer? Que os nossos parlamentares acreditam no trabalho da Codevasf. Ela consegue fazer a realização e a implementação de suas emendas, que possuem os mais diversos objetos, desde a aquisição de patrulhas agrícolas, implementos, como a implantação de sistemas básicos, né, de abastecimento da água, enfim, os mais diversos objetos. Superintendente, através do Congresso das Cidades, os gestores vão ter essa oportunidade de estreitar esses laços com o pessoal da Codevasf e ver de perto como se faz um projeto que é viável para que ele tenha realmente esse retorno de imediato?
Exatamente. A gente busca nesse congresso, veja, eu costumo dizer o seguinte, o Congresso das Cidades, ele tem que ter a participação obrigatória da Codevasf justamente porque ali está a nossa clientela, os municípios, né? Boa parte, acabei de explicar aqui, dos nossos instrumentos são firmados com os municípios. E é uma boa oportunidade para poder haver esse estreitamento, para que os municípios saibam quais são as nossas ações, de que forma eles podem ampliar, né, e aperfeiçoar, vamos dizer assim, o recurso público chegar até seu município. E dentro dessa perspectiva é que a gente vai trabalhar, né, levando os nossos técnicos para prestar esclarecimentos, inclusive está planejado uma palestra para poder tratar das novas normativas que foram implementadas no final do ano passado para a celebração de novos convênios. Vocês têm algum tipo de dificuldade, se você fosse falar assim das dificuldades que vocês têm hoje com as prefeituras para a liberação dos recursos, qual seria a maior delas que você acredita que o Congresso das Cidades pode ajudar a resolver? Bem, aí vamos separar duas coisas. Primeira coisa que a gente precisa compreender, a dificuldade do âmbito do próprio município. Às vezes a gente celebra o convênio com o município, mas a liberação está condicionada também à contrapartida dos municípios. Isso aí é uma coisa que os municípios precisam ficar atentos. Ou seja, eles têm que oferecer alguma coisa para se juntar ao que a Codevasf oferece? Isso, basicamente, aí depende do tipo de convênio que você celebra. O governo federal, ele entra com a parte do recurso e uma pequena parte do recurso, 5, como eu falei, depende do tipo de instrumento, isso fica a cargo do município. Então, ele precisa ter essa reserva. A segunda coisa, uma dificuldade que os municípios também têm é na prestação de contas dentro do próprio do sistema, do Siconv, né? E nós vamos estar lá no Congresso das Cidades para poder fazer esses esclarecimentos, para poder facilitar, né, essa prestação de contas que realmente é um gargalo que os municípios enfrentam. Uhum. Hoje vocês têm mais ou menos quantos projetos em execução no estado do Piauí? Eu vou te dar só um dado, para que fique assim, claro. Desde a constituição da 7ª Superintendência de 2001 até o ano 2016, nós celebramos cerca de 1.500 instrumentos, fazendo a execução de cerca de 800 milhões de reais, só em termos de emendas parlamentares. 800 milhões de reais que veio para essa região através da Codevasf. Através da Codevasf, só de emendas. Só de emendas Só de emendas parlamentares. Atualmente nós estamos aí com cerca de 500 instrumentos ativos, sejam em estado de sejam obras em execução ou convênios em fase de prestação de contas, mas convênios ativos, além dos próprios programas do governo, como a gente acabou de ressaltar aqui, Brasil Sem Miséria, PAC, e por aí vai. Tá. Quando se fala a respeito de controle de gastos, o governo federal com as medidas que arrocham um pouco mais os gastos, tudo isso deixa os prefeitos ainda mais preocupados. O que o senhor diria como superintendente no sentido de tranquilizá-los sobre os recursos a que eles têm direito através da Codevasf? O fato é o seguinte, que o governo federal ele disponibiliza esses recursos, a Codevasf, vamos dizer assim, é um braço executivo de um ministério importante, que é o Ministério da Integração, né? O recurso ele chega ao município e todo o processo de liberação desse recurso, ele é acompanhado pela própria superintendência. Então, do processo de licitação que é feito pelo município, isso tem um corpo de fiscais que vai tanto fazer a análise do processo de licitação, a aprovação desse processo de licitação, a verificação da execução da obra, até a prestação de contas. Então, com isso a gente consegue ter a certeza de que o recurso será bem aplicado na região. Mas não há, por exemplo, redução nesses recursos agora com os anúncios de corte de gastos do governo federal? Com relação ao que eu vi do orçamento, a gente está com a situação em 2017 relativamente até melhor do que em 2016. O nosso orçamento, pelo menos o que a gente pôde observar na LOA de 2017, é que, vamos dizer assim, não é o cenário perfeito, mas já apresenta alguns indícios de melhora e isso traz o reflexo diretamente para os municípios que são a parte beneficiária com os nossos programas. Superintendente,
Superintendente, os prefeitos eles têm essa ajuda, essa orientação, vão ter através do Congresso das Cidades para realização dos projetos, para elaborar os projetos. Mas depois que eles são aprovados, como é que fica esse acompanhamento? Há uma fiscalização na execução? Ou mesmo uma assistência técnica uma para assistência depois técnica, da sua exatamente. feitura? Cabe à Codevasf acompanhar isso? Pois é, uma das coisas que nós vamos colocar em debate, justamente no Congresso das Cidades, é a discussão sobre a portaria interministerial 424 de 2016. Essa portaria ela mudou significativamente a sistemática da celebração e acompanhamento desses convênios. Para você ter ideia, ela trabalha graduações de complexidade desses convênios. E essas graduações elas refletem justamente também na quantidade de visitas que os fiscais vão fazer no acompanhamento desses convênios. Então, você tem um determinado número mínimo de visitas para os convênios menos complexos e um número maior de visitas para os convênios mais complexos e de maior valor. A Codevasf ela tá sempre à disposição dos municípios, os próprios municípios são conhecedores disso. Qualquer dificuldade que ele tem, seja na implementação do orçamento, seja na consecução do objeto do convênio, eles podem nos procurar que a gente vai trazer as informações que são necessárias para poder dirimir qualquer dúvida que os municípios possuam. E sempre aqui em Teresina, todo o atendimento da Codevasf acontece aqui na capital? A gente possui também, Joel, só escritórios, por exemplo, a gente tem um escritório em Parnaíba, região norte, um escritório em Oeiras que podem prestar também essa assistência técnica. Mas essa assistência dos escritórios é mais operacional. A parte relacionada com a prestação de contas, com as dúvidas relativas aos próprios convênios, aí nós estamos mais centralizados aqui na nossa superintendência. Tá certo. Olha, e aquelas pessoas que quiserem saber mais informações, podem procurar aqui a sede da Codevasf, principalmente as prefeituras que querem apresentar projetos. Lá você já ajuda na formatação de projetos? Os projetos geralmente já são elaborados pelos próprios municípios e a gente procura esclarecer eventuais falhas desses projetos. Para que eles refaçam esses projetos. Que eles refaçam a parte técnica, que, por exemplo, não passaria por nossa aprovação, a gente dá o indicativo de onde é que está o erro e o que é que precisa ser feito para poder, em termos de correção, para que aquele projeto seja aprovado. Queria agradecer a sua participação, superintendente da Codevasf. Muito obrigado por ter vindo aqui ao Jornal do Piauí. Pois não, vontade. Eu queria só fazer o registro e agradecer aqui o apoio que nós tivemos da nossa sede em Brasília, na pessoa da nossa presidente Kênia Marcelino e do doutor Inaldo Guerra, nosso diretor de revitalização, que é filho da terra, e a gente vai tentar fazer com que eles, tanto a presidente Kênia como o doutor Inaldo, estejam presentes no evento. Eles que estimularam tanto a são participação apoiadores, da Codevasf são apoiadores do Piauí no Congresso das Cidades, devem participar também do evento. A gente está com a expectativa de que pelo menos em um dia, já que está tendo um evento também em São Luís, que a presidente e o doutor Inaldo se façam presente aqui para prestigiar o evento. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Superintendente Fábio Miranda, muito obrigado por ter vindo aqui ao Jornal do Piauí. Eu que agradeço, sempre à disposição.